Nesse vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre um assunto que é muito especial e é um assunto que precisa ser falado. Você vai ver que nessa aula, inclusive, quase que eu me emocionei, porque realmente esse é um tópico que eu venho ouvindo demais ultimamente por muitas mulheres. Eu hoje no meu trabalho tenho o privilégio de lidar, de conversar, de entrar em contato diariamente com milhares de mulheres e eu venho ouvindo recorrentemente essa mesma queixa de muitas delas. Porém, se vocês continuarem repetindo isso para vocês mesmas, é muito possível que vocês não vão conseguir viver a super selfie de vocês. Então, como eu gosto de dizer para vocês, é o meu dever, é a minha obrigação abrir essa discussão para a gente falar sobre esse tema que é muito importante. Tá curioso para saber o que é? Então assiste esse vídeo, eu tenho certeza que vai tocar você de alguma forma muito especial. Antes disso, eu vou pedir para você aproveitar, já dá um like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal caso você ainda não esteja inscrito, já ativa suas notificações para receber sempre um aviso assim que a gente liberar vídeos assim como esse. E eu vou te dizer, a tendência é que eles sejam nesse nível para melhor. Espero que você goste. O que é esse negócio de super selfie que a Fernanda fala o tempo inteiro? Sei que muitas pessoas sabem, sei que muitas pessoas não têm ideia. Quem aí sabe o que é essa palavra super selfie? O que significa ser e viver a sua super selfie? Quem sabe aqui me conta. Eu sei que temos várias veteranas, temos várias super selfies aqui, temos várias pessoas que já estão familiarizadas com isso, mas tem muita gente nova. Então me ajudem a explicar para essa mulherada toda o que é e por que isso é uma possibilidade que é para todas nós, independente da nossa realidade. Vamos, vocês me ajudam? Já vi aqui, a Thelma falou sua melhor versão. Quem mais aqui? Melhor versão, legal. É tipo isso, e já estão bem treinados. Então vamos lá. Super selfie, gente, é um apelido carinhoso, bonitinho, que eu dei para aquela nossa mega ultra versão atualizada, melhorada de nós mesmas. Quem é essa super selfie? Essa super selfie é aquela nós, aquela eu, aquela Fernanda que já chegou onde eu quero chegar, que já desenvolveu coisas que eu gostaria de desenvolver, que ela já se porta, já age, já toma decisões, já se comunica, já se veste como eu almejo me tornar hoje. Mas o que a gente faz? Aqui que vem o trick, aqui que vem a grande sacada. A gente vai começar a viver a nossa super selfie hoje. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Para quem não sabe ainda, tá chegando agora, eu escolho viver como a minha super selfie todos os dias. Então, por exemplo, a roupa que eu estou usando hoje é uma roupa que a minha super selfie usaria, que faz com que eu me sinta confortável, faz com que eu me sinta bem, faz com que eu me sinta, de certa forma, com um estilo, faz com que eu me sinta, sei lá, uma empresária, alguém que trabalha um pouco com moda, com comportamento, faz com que represente um pouco de mim, que eu me sinta bem, veste o meu corpo de uma forma confortável, né? E é assim que a minha super selfie se vestiria, mesmo que para trabalhar em casa, ou mesmo que para fazer essa live com vocês. Que mais que tem a ver com a minha super selfie? Eu tenho esse quadro dos sonhos aqui. Quem sabe aqui, ó, meu vision board, que eu tanto falo para vocês. Pois é, todos os dias de manhã eu me conecto com ele. Então eu olho lá, o que é Fê? O que é a minha super selfie, que sou eu já evoluída? Como ela viveria o meu dia de hoje? Como ela viveria? Será que ela viria aqui nessa aula ao vivo e se entregaria ao máximo para vocês? Ela sim. Mas talvez a Fer que eu sou hoje, talvez eu não teria essa coragem, né? Talvez eu me sinta insegura, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de talvez gaguejar, talvez esquecer o que eu ia falar, né? A minha Fê de hoje, eu mesma, eu aqui que tô falando com vocês, eu tenho inúmeras limitações, né? Eu me sinto insegura também, eu tenho dia bom, dias ruins, enfim. Mas quando eu me conecto com aquela Fê, com a minha super selfie, me vem uma força para eu vir aqui e falar, eu vou fazer isso aqui agora, porque eu quero quanto antes começar a realmente impulsionar a minha chegada até lá. Fez sentido com vocês? Vocês conseguiram captar o que é esse negócio de super selfie? Então, vocês vão me ver falar muito sobre super selfie, gente, porque isso é uma coisa que eu acredito demais e é exatamente o que eu vivo na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ensinar, de dividir isso com milhares de mulheres por aí e realmente isso é o que me move. Então, por isso vocês veem que meus olhos brilham, que eu falo cheio de emoção, falo alto, grito, paro, gaguejo, né? Às vezes até perco a voz, mas é porque isso realmente tem um significado muito grande para mim.
E eu sei que viver assim tem realmente transformado a vida de muitas mulheres, a começar pela minha, tá? Então vocês sabem que aqui, inclusive, eu vou contar muitas das minhas histórias pessoais. Eu já tô aqui um livro aberto, né? Conto várias coisas para vocês. Ontem contei o quê? Contei umas 3 histórias minhas, né? Contei umas 3 histórias. Contei uma que quase ninguém sabia, que eu acho que eu nunca tinha contado aqui ao vivo, que é a do primeiro workshop que eu dei em inglês. Quem tava aqui? Quem ouviu? Quem ouviu isso? Mas hoje eu vou contar uma coisa, tá? Que se você continuar acreditando, vai te afastar cada vez mais da sua super self. E é muito importante que vocês me escutem, porque isso aqui eu tô tirando de mim, sim, porque eu me senti assim, eu me sinto assim muitas vezes, mas eu escuto isso todo santo dia de muitas mulheres. De muitas. E eu escutei principalmente no nosso aulão do Super Self. Que quem é Super Self sabe no nosso aulão de domingo, que é o aulão que eu tenho com todas as alunas juntas. Tinha lá 70 e tantas mulheres ao vivo. Muitas delas compartilharam isso. Então, eu preciso contar para vocês o porquê que se vocês continuarem acreditando nisso, muito provavelmente vocês não vão viver como o seu Super Self. Vocês não vão se sustentar nisso. O que vocês acham que é essa coisa que vocês precisam, né? Aquela coisa que está te afastando de viver o seu melhor. Alguém aí tem um chute? Alguém aí tem uma sugestão aí? O que vocês acreditam que seja? Me conta. Isso aí, Rê, o poder do agora. É só o que temos. É só o que temos. Viver ela hoje de forma consistente e trazer para o presente sua melhor versão. Show, Flá! Show, muito bom, muito bom. Crenças limitantes. Quase isso, Carol. Quase isso. É quase essas crenças limitantes. Se odiar. Dani, você matou a charada. A Dani matou a charada. Se odiar. No domingo, gente, no domingo, eu ouvi umas palavras que realmente me doeram muito ouvir de tantas mulheres, tá? Que era, eu até anotei, gente, algumas dessas palavras, porque elas me doeram muito. E eu sei porque eu já senti isso demais, demais. E eu ainda sinto de vez em quando, tá? Eu ainda sinto de vez em quando, sim. Mas o que foram algumas dessas palavras? A Mari, que é uma das nossas super selfies, ela falou: eu me odiava tanto, mas tanto antes do super selfie que eu me escondia. Ela queria se esconder. Ela deu um exemplo de que ela se escondia. Se ela via pessoas que ela conhecia, ela se escondia, tipo, numa loja, ela se escondia no meio das araras. Ela se escondia na rua se ela visse alguém que conhecia ela antes, né? No caso dela, porque ela ganhou muito peso por uma série de questões pessoais que aconteceram, né, com ela. E ela se odiava. Gente, o ódio, ele é um sentimento muito pesado. Né? O ódio é um sentimento muito pesado. Imagina, com ódio, a gente é capaz de machucar, de matar, de ferir, né? Quando a gente sente ódio, a gente perde a nossa consciência. Imagina a gente sentir ódio de nós mesmas. Né? O que mais que falaram? Tem alguém aí que se sente assim? Eu não sentia ódio de mim, tá? Mas eu já senti vergonha, né? Eu já rejeitei muito, muito quem eu era. Já rejeitei meu corpo, já rejeitei a minha voz. Que mais que eu já rejeitei a minha realidade? Quem mais aí sente isso? Me contem, olha aqui o que mais. Eu lembro que a Amanda, uma outra aluna do Super Self, ela comentou que ela sofria tanto bullying quando ela era mais nova, que ela cresceu acreditando que tudo aquilo ali era verdade para ela. E todas aquelas palavras que falavam para ela durante o bullying, né? Tudo aquilo continuava ressoando na cabeça dela. E tudo isso continuava ressoando, que ela passou a acreditar. E todas as vezes que vinha qualquer coisa que era diferente daquelas palavras duras do bullying, né, ela rejeitava. Então, se vinha um elogio, ela não conseguia acreditar. Se vinha uma oportunidade, ela achava que não era para ela, né? E eu vou contar para vocês o porquê que, se vocês continuarem acreditando nisso, vocês provavelmente nunca na vida de vocês vão viver a super self de vocês. Provavelmente nunca. Eu ouso dizer isso. Eu ouso dizer isso, sim. Ó, Sil, né? Sinto que não sou capaz. A Mari foi muito corajosa em partilhar esse sentimento. Ela foi muito corajosa. E sabe o que é maravilhoso? Eu já vou contar a história da Mari. Eu já vou contar que a Mari dividiu com a gente lá no Super Self. Inclusive, eu quero trazer a Mari aqui para falar com vocês. Porque eu falei, Mari, você é inspiração, Mari. Sério, eu quero trazer você para falar com muitas pessoas. Sempre tive problemas com a aceitação de quem sou, como sou. Acreditava que não iria conquistar algo. Flá, sou eu.
É exatamente isso. Eu sempre achei que eu não fosse conseguir, não, eu tinha esperança, eu tinha muita fé, mas eu achava que eu não ia conseguir conquistar as coisas que eu queria. Eu me achava muito sonhadora e eu olhava para todo mundo, achava que todo mundo conseguia, menos eu. Parecia que para todo mundo fluía, menos eu. Todo mundo tinha talento, era muito mais inteligente, menos eu. Assim foi como eu sempre me senti. Obrigada, Dani, vou me manter hidratada. Né, Rô, nunca me senti bonita. Então, eu vou contar para vocês, tá? O porquê isso aí é uma das piores coisas que vocês podem continuar fazendo, que nós podemos continuar fazendo. Tudo que eu falo para vocês, gente, é para mim também, tá? É que é o nosso grupo aqui. Estamos juntas, tá? Eu fiquei emocionada com o aulão. Meninas, cada exemplo de vida são vitoriosos, não é, Lu? Então, isso me toca. Isso realmente hoje move a minha vida. E é por isso que eu preciso vir aqui. Olha aqui a Carol. Sofri muito bullying por ser magra. E já apanhei por isso. Pois é, a Amanda falou que apanhava também. Fui exposta ao ridículo. Você é muito feia, magra. Devia tomar bomba, testosterona. Imagina ouvir tudo isso, né? Olha aqui. Sempre falei que eu sou burra. Me definiu também. Gente, a maior parte das pessoas se sente assim, né? Ó, a Su também já se sentiu assim de não conquistar as coisas. Sofri muito tempo por causa da situação social. Então, o que acontece? A gente sofre sozinha e calada. Nós achamos que nós somos as únicas pessoas passando por isso. Enquanto que a maior parte das pessoas ou se sente ou já se sentiu assim. Agora, eu vou fazer vocês pensarem numa coisa, tá? Pensem aqui comigo. E daqui a pouco eu vou trazer exemplos reais, tá? Eu vou trazer exemplo meu e vou trazer alguns exemplos de alunas aqui ou de pessoas que já compartilharam isso comigo, tá? Olha aqui. A Rafa, eu anotei, eu vou falando para vocês que eu vou lembrando de outras pessoas. A Rafa, né, nossa aluna, a Rafa estava até aqui na aula de ontem, de hoje de manhã, enfim. Né? A Rafa falou, eu me sentia completamente abandonada. Tá? E nesse sentido foi, porque ela, mãe de 2 crianças, com emprego full time, marido, casa e tudo mais, ela se abandonou. E com esse abandono, o que veio? Vieram todas essas crenças e essa autocrítica. A Rafinha tá aqui. Rafa, linda! É isso. E aí, com toda essa correria do dia a dia, com essa nossa vida super busy, o que acontece? A gente se abandona. E aí, junto com esse abandono, vem o quê? Vem essa autocrítica muito pesada, porque ela não nos abandona, certo? Ela não nos abandona. Então, a gente não tem tempo para nada, mas a gente acha um tempo para se criticar de uma forma extremamente dolorosa. Todo mundo consegue se identificar aqui? Fer, e não parece que sai do lugar. Exatamente, Ju. Eu sei o que é isso. É por isso que eu quero mostrar para vocês, gente, que dá para sair do lugar. Existe uma esperança e a esperança ela tá mais perto do que vocês imaginam, tá? Isso. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu fiz um beijinho de um tempo na minha agenda para vir falar para vocês isso. Porque quando eu escuto essas histórias da Rafa, da Mari, da Amanda, né? Aqui, ó, de quem mais? Da Eli, da Clau, da Ju. Eu falo, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa. Eu vou contar, sabe por quê? Eu vou contar uma coisa. Uma coisa. Se eu venho aqui e falo para vocês assim, e eu tô falando aqui agora, abrindo meu coração, falando de um sentimento total, real. Se eu venho aqui e falo para vocês, gente, eu acho que não faz sentido eu fazer essas lives, essas aulas aqui. Eu nem deveria aparecer no meu Instagram, porque eu não me sinto confortável com a minha imagem. Eu não gosto muito do meu corpo. Eu muitas vezes acho que o que eu compartilho não agrega. Eu me sinto péssima com relação a mim mesma. Eu tenho vários problemas de autoestima. O que vocês iam falar? Vocês provavelmente iam falar, você sente isso? Imagina, você pode tudo, você tá aqui, você fala super bem. Não, por favor, vai e começa a falar. Não, por favor, fala. O que você falou me ajudou ontem, me ajudou antes de ontem. Imagina qual é o problema, que teu quadril é maior. Eu acho que você é bonita pelo seu quadril. Na verdade, eu gosto, porque isso mostra que a gente é real, entendeu? Provavelmente vocês me diriam isso. Eu diria isso para uma outra Fer se eu escutasse ela falando. Porém, o que eu compartilhei com vocês são sentimentos reais que eu tenho. E aí, quando eu ouvi a Mari falando lá no Super Selfie, que ela se odiava e se escondia, a única coisa que eu conseguia pensar é, como assim, Mari? Eu olho para você, eu só vejo potencial, eu vejo vida, sabe? Eu vejo um futuro brilhante, eu vejo uma pessoa que merece ser amada, uma pessoa que merece viver, que merece realizar tudo o que quer. Agora, olha o poder do que a gente acredita. Olha poder do que a gente acredita.
E eu vou até pisar num ponto que eu nem queria pisar, mas eu preciso falar disso porque eu tenho ouvido isso quase que semanalmente, de pessoas que estavam a ponto de cometer suicídio por ter esse tipo de crença pessoal. Então, esse não é um assunto que é brincadeira, esse é um assunto sério, esse é um assunto real e que as pessoas mais próximas de nós estão vivendo. Então, eu vou dar a minha cara a tapa que eu vou usar falar desse assunto, porque ele é um assunto sério. As nossas crenças sobre nós mesmas estão nos colocando a um ponto que a gente considera, inclusive, talvez nem viver mais. Porque continuar com esse sentimento é muito pior do que talvez acabar com a nossa vida. Então, isso é muito sério, a gente tem que falar sobre isso. Eu sei que eu fui longe, mas é porque tem 100 pessoas no Instagram, tem aqui 40 pessoas no YouTube. Pode ser que dessas 140 pessoas tenha uma pessoa que esteja se sentindo assim, eu preciso falar, tá bom? Mas o que acontece? Quando eu escutei a Mari falando ali, eu falei, Mari, meu Deus do céu, a gente precisa tirar essa crença de você até agora, porque ela é uma inverdade. Ela é uma inverdade total. Quando a Amanda falou que ela sofria bullying no passado e que ela continua se penalizando por isso até hoje, eu falei, Amanda, a gente precisa chacoalhar você, porque essa crença ela não faz mais sentido. Ela não faz mais sentido. Né? Quando a Rafa falou aquilo, a Rafa maravilhosa, mandou um vídeo lindo pra gente ontem. Rafa, gratidão, eu amei o seu vídeo. Né? Falando, a Rafinha entrou no Super Selfie agora, na nossa última turma, faz o quê? 2, 3 semanas. Um mês, né, que começou a nossa última turma do Super Self, e a Rafa já gravou um vídeo pra gente contando, né, dessas diferenças, dessa transformação dela que se sentia abandonada e como ela tá se sentindo agora, né? Então, hoje as suas palavras estão sagradas. Amém, Ju, amém. Então, gente, eu vim falar disso porque esse sentimento, ele não é exclusivo seu. Mas esse sentimento, ele não é um sentimento divino. Ele não é um sentimento natural. Ele não é um sentimento que leva a gente a lugar nenhum. E me diz uma coisa, quando você vê uma pessoa, você espera que ela seja perfeita? Você espera que ela tenha uma beleza impecável? Você espera que ela tenha um corpo impecável? Você espera que ela tenha uma performance perfeita? Você espera que ela saiba o que falar a toda hora? Você espera que ela não erre? Você espera isso dos outros? Me digam se vocês esperam isso de qualquer pessoa que vocês conhecem. Eu vou esperar vocês me responderem isso. Só para eu ver se às vezes eu que estou viajando. Alguém espera isso? Olha aqui a Paula, que é psicóloga. Sou psicóloga e essa batalha de chacoalhar pessoas é diária. É diária, né? Olha, a Fenga disse não, a Mari jamais, né? A Si, não. A Clau, não. A gente não espera isso de ninguém. De absolutamente ninguém. E por que a gente está esperando isso de nós? Você já parou para se perguntar isso? Eu, na verdade, eu acho muito mais legal aquela pessoa que tem nada de perfeita. Entendeu? Mas que ela permanece ali, né? Tô evoluindo um pouquinho a cada dia, né? Eu não tô no corpo dos meus sonhos, mas eu tô feliz hoje com o que eu tenho. Esse é o corpo que eu tenho hoje. Então eu vou me arrumar com o meu corpo mesmo assim, né? Eu ainda tenho vergonha de aparecer em público, de aparecer aqui e fazer um vídeo, mas eu vou gravar mesmo assim. Eu admiro a coragem. Eu não espero essa perfeição de absolutamente ninguém. Agora, por que eu vou esperar de mim? Eu nem acho legal a pessoa que é perfeitona assim. Né? Primeiro porque não existe, isso é uma utopia total. Todos nós somos seres imperfeitos, exatamente se amo você. Olha aqui, o que diz... Nossa, que disparo mental. Gente, é isso, porque às vezes, qual é o nosso grande desafio? É conseguir pensar com clareza. Às vezes a gente não consegue ter uma clareza da nossa situação. E a gente permite que aquelas histórias antigas continuem aqui, ó, na nossa cabeça. Mas essas histórias não estão nos levando a lugar nenhum. Eu nem vou entrar aqui na questão do reprogramar, do ressignificar, que são coisas que a gente escuta o tempo inteiro. E eu não sou psicóloga, eu não sou coach. Eu nem vou entrar nesse assunto com vocês. Mas eu vou falar de coisas que eu tenho experiência pessoal e que eu, como mentora hoje de centenas de mulheres, né? Já tenho mais de 1000 alunas, o que eu vejo todo dia e o que a gente faz para que todas essas realidades se transformem rápido. Não numa vida inteira tratando um problema. Rápido.
tá? Porque a gente não tem tempo para ficar, né, falando sobre problemas e muitos sentimentos por muito tempo, porque ficar revivendo e remoendo isso vai te deixar mais e mais estagnada e parada ali. Muitas vezes a gente precisa olhar muito mais para o futuro do que continuar olhando para o passado. E é o que a Jaque falou aqui. Também sou tímida, mas quando temos uma missão, não podemos deixar de fazer por medo ou vergonha. Então, essa é verdade, eu concordo totalmente, Jaque. Mas o que acontece? A gente sabe que a gente tem essa missão, a gente sabe que tem uma pulguinha ali, tem uma pulguinha atrás da nossa orelha, certo? Tem uma pulguinha, tem um assunto que a gente quer falar, tem uma coisa que a gente quer abordar, não tem? Mas daí quando você fala, beleza, vou compartilhar. Quando você vai... Imagina, já tem tanta gente falando sobre isso. Imagina, o que os meus amigos vão falar de mim? Vão falar que agora eu virei blogger, vão falar que agora eu... Não é? Não começam várias coisas a surgir? Pois é essa vozinha que nos paralisa. E junto com essa vozinha, voltam todas as nossas histórias, aquelas nossas crenças, tá? E todas essas nossas crenças falsas sobre nós. Então, eu não vou ficar falando com ninguém, eu nem falo com ninguém sobre, eu não fico remoendo o passado, tá? Muitas vezes, quando eu conheço, eles me contam uma história, mas o nosso foco, a partir do momento que a gente tá juntas, aqui nesse Instagram, ou quem é minha mentorada, ou quem é minha aluna, o meu foco com vocês vai ser sempre o futuro. O que a gente vai fazer daqui para frente? E o que a gente pode fazer o mais rápido possível? O que eu posso fazer agora? Qual é o primeiro passinho que eu posso dar neste momento? Então, agora, vocês estão conseguindo entender o porquê que, se vocês continuarem acreditando nessas mentiras que vocês acreditam, se nós continuarmos acreditando nessas mentiras que nós acreditamos, a gente não vai conseguir viver como a nossa super self. Faz sentido? Faz sentido? Olha o que a Sara falou. Quem sou eu para falar isso? A missão se torna até ridícula. Exatamente. Eu sempre digo, não é sobre minha missão, é maior do que eu. É isso. Agora eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que você viveu, você tem autoridade total para falar. Eu me sinto tranquila em dividir isso com vocês porque eu vivi isso. E eu vivo isso todos os dias em contato com centenas e milhares de mulheres. Então eu me sinto na autoridade de falar sobre isso. E tem uma coisa que eu vou contar aqui agora. Gente, me empolguei aqui. Eu sempre me empolgo. Tô falando, nem tava escrito isso. Oh, Fernanda do céu. Então, olha só, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Sabe aquela coisa que te incomoda diariamente? Às vezes no mundo, ou no que você vê à sua volta, na sua realidade, na sua família, em algum lugar. Sabe aquela coisa que te incomoda todo dia, que você fala, se eu pudesse, eu queria mudar, eu quero chacoalhar as pessoas para contar para elas uma coisa diferente. Eu quero, sei lá, seja ligada à área de culinária, seja sobre autoestima, seja sobre exercícios físicos, seja, sei lá, sobre o que quer que seja. O que mais te incomoda, geralmente, é o que você mais precisa falar sobre. O que mais me incomodava? O que mais me incomoda, gente, é que eu não consigo ver uma pessoa, se passar na minha frente, alguém que começar a me contar de algum sonho frustrado, de alguma estagnação, de algum sentimento ruim sobre si mesma, né? Ou de uma realidade que não está alavancando. Se alguém para mim e começa a fazer um vitimismo sobre a sua vida, aquilo me incomoda tanto, que eu sei que isso é uma coisa que eu preciso falar para fora. É por isso que eu escolhi trabalhar com isso. É por isso que eu misturei toda essa questão da clareza, da imagem, do estilo, da comunicação, porque eu acredito na união de tudo isso. Então, se tem uma coisa que desde sempre vem mexendo com você, dá aquela pulguinha ali, você provavelmente alguma coisa está ligada com o seu propósito, com a sua missão, tá? Então, escuta essa vozinha, escuta aí esse mini incômodo que vem para você, tá? E eu vou contar uma coisa. Você tem o poder de ser o catalisador, de mudar tudo isso. Porém, não adianta você querer mudar nada nos outros enquanto você não mudar em você. Enquanto você não mudar em você, você também não tem autoridade. Agora, não adianta você contar uma história de que você viveu isso, de que você vive isso, mas você continua vivendo isso. Você não fez nada para mudar. Então, antes de você querer, muitas vezes, viver essa missão, esse propósito, esse detalhe, você precisa reajustar isso que você vem acreditando sobre você mesma. E se vocês continuarem dizendo, repetindo, profetizando constantemente que eu me odeio, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou pobre, que eu sou pior, que eu não mereço, que os outros são melhores do que eu,
porque para mim é mais difícil, porque eu tenho menos dinheiro, porque o meu nariz é horroroso, porque o meu cabelo é péssimo, né? O que mais? Me ajuda. Eu sei que essa lista é fácil para vocês. Se eu perguntar a lista dos defeitos ou que vocês não gostam, essa lista é fácil. Agora, se eu mudo, eu sei que a lista é difícil, se eu cortar o que vocês têm de bom, né? Enquanto a gente continuar profetizando isso, a gente vai continuar vivendo isso. E cabe a nós mudar. O nosso cérebro, gente, ele é mais simples do que a gente imagina em determinadas coisas. Ele acredita no que você diz e vê o tempo inteiro. Vocês escutaram o que eu falei? O nosso cérebro, ele acredita nas palavras que a gente diz e naquilo que a gente vê, ou seja, imagina o tempo inteiro. Então, se você continua se imaginando gaguejando no vídeo, se você continua se imaginando horrível naquela roupa que você comprou, se você continua se imaginando fracassando, levando fora, sendo criticada, é isso que vai se tornar a sua verdade. Se você continua repetindo que você é gorda, pobre, feia, magra demais, que você, enfim, qualquer coisa que você repita, né? É isso que vai se tornar a sua nova verdade. E é por isso que eu comecei com a nossa aula de ontem falando sobre o hoje. Talvez o hoje seja a única coisa que você tem. E você escolhe viver o hoje, como já foram todos os últimos anos da sua vida, repetindo a mesma história, agindo igual, se vestindo igual, fazendo igual e tendo os mesmos resultados. Ou então você pode escolher hoje, que é a única coisa que você tem, talvez mudar. Quem sabe hoje eu decidi que mesmo eu estando acima do peso, aos meus modos e aos meus olhos, eu vou me vestir com a melhor roupa que eu tiver. Eu talvez decidi que hoje, mesmo eu ainda tendo o meu nariz grande, eu mesmo assim vou fazer uma maquiagem e eu vou me mostrar do jeito que eu quiser. Eu vou assumir o meu nariz porque ele é meu, entendeu? Ninguém tem um como o meu. Ou talvez eu vou assumir hoje que mesmo minha voz sendo fina, ela é minha voz e eu não vou deixar de gravar os vídeos que eu preciso gravar ou de falar com os clientes que eu preciso falar somente porque a minha voz é fina. Isso não vai mudar. Você veio vivendo com essa verdade a sua vida inteira e as coisas não mudaram. A sua vida não ficou mais fácil, mais leve, mais agradável por isso. Então, que tal hoje você decidir encarar essa coisa que você acha que é a pior coisa que você tem como uma coisa que é sua e é isso aí. Eu vou fazer o melhor que eu puder com isso. Eu tinha um grande trauma, sempre, não gostava do meu quadril e do meu bumbum. É grande demais, chama muita atenção, minha coxa fica muito grossa, né? Tipo, chama muita atenção. Eu cresci com a minha mãe falando que ela não gostava disso nela, e eu acreditei que aquilo era muito feio, e eu achava que isso era uma coisa muito feia que eu carregava a vida inteira. Agora, eu não tenho como arrancar a perna fora. Ou eu vou para uma cirurgia, que eu sinceramente não quero, ou eu falo, caraca, essa é a minha perna, esse é o meu corpo, e é isso aí. Eu vou me vestir como eu melhor puder. Então eu vou lá, hoje eu compro as melhores partes de baixo que eu posso para disfarçar o que eu quero, realçar o que eu não quero, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Talvez outras pessoas venham e falem comigo, nossa, mas eu sempre quis ter essa perna mais grossa ou bumbum. Né? E eu falo, nossa, mas eu preferia a sua fina. Então a gente, às vezes, está deixando de viver, ou a gente está estagnado por coisas que são bobas, mas que para nós viraram coisas grandiosas, pesadas, viraram um ódio muito grande. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. E desde que eu decidi, eu vou contar para vocês, assumindo, abrindo aqui para vocês, desde que eu decidi realmente assumir, aceitar o meu corpo do jeito que tá mesmo, do jeito que tá, tudo ficou tão mais leve. Tudo ficou muito mais fácil. Hoje, várias vezes eu não vou mentir que me incomoda. Eu ainda volto e meia, vou e fico olhando ali, tipo, olho pra parte que eu não gosto. E aí eu pego e volto e falo, não, eu tô feliz, esse é o meu corpo que eu tenho hoje, eu tô super saudável, hoje eu trabalho com o que eu adoro, assim que eu puder eu vou pegar e fazer mais exercício, tá tudo bem. Mas eu não vou esperar o dia que eu perder todos os quilos que eu quero para eu começar a viver, ser feliz e fazer o que eu preciso fazer na minha vida, nessa terra, né, neste momento. E tudo fica muito mais leve. E ainda mais porque você vai ver que ninguém espera isso de você. Se eu falar para vocês, ai, gente, eu não quero aparecer numa live aqui, porque eu não gosto do meu corpo, né? Imagina se vocês lessem meu pensamento. Porque eu não gosto do meu corpo, ai, porque eu ganhei uns 3 quilos da semana passada para agora, minha sopa passou explodindo e tá horrível, eu não quero aparecer, que eu não vou aparecer. Vocês vão falar, para de ser louca! Tá ótimo do jeito que você tá. Não espero que você esteja magrela, não espero que você esteja mais gostosona. Vocês não esperam nada, vocês só esperam que eu venha aqui e compartilhe o melhor que eu puder.
Então, eu estou falando isso para vocês, compartilhando meu sentimento, tá? Porque pode ser, eu tenho certeza que é o de muitas pessoas que estão aí. E é uma coisa que nós temos o poder de mudar hoje. Inclusive, a gente tem o poder de mudar essa consciência na nossa sociedade hoje. E a gente tem o poder de mudar essa consciência na nossa comunidade. A gente tem o poder de mudar essa consciência dos nossos filhos. Porque eles escutam tudo que a gente fala. E eles vão repetir o que você fala. Seus filhos vão repetir. Então, cuidado com o que você fala de você na frente dos seus filhos. Você está ensinando eles como eles vão se amar também. Se na frente dos seus filhos você fica falando que você é gorda, que você é horrorosa, você não aceita elogio, o quanto você tá feia, o quanto tudo tá ruim para você, né? Se você não aceita elogio quando eles te mandam, você está ensinando eles, eles vão virar mini réplicas de você. Então, a gente tem o poder sim hoje. Todos nós somos influenciadores. Você influencia seus filhos, seus irmãos, sua mãe, seu pai, suas amigas. Você influencia muitas pessoas, você não tem ideia. Então, cuidado, que as suas palavras elas têm poder não só para você, mas elas têm poder na sua volta. E nós hoje, se você tem privilégio de estar aqui nessa live, nessa aula, ouvindo tudo isso, você tem o poder de começar a causar essa transformação nessa nova sociedade de agora. Você tem. Beleza? Então, imagina, todas essas mães... Ontem tinha uma mamãe aqui, qual que era o nome dela? Acho que era a Adri. A Adri estava na aula de ontem aqui, né? E aí ela estava falando, ela falou, eu contei a aula toda, enfim, e no final eu falei assim, tem alguém que ainda acha que não pode, que não consegue fazer o que eu sugeri hoje? E aí a Adri falava que ela achava que para ela não dava, porque ela tem filhos e porque ela não tem tempo. Eu falei assim, olha... Tem algumas coisas que a gente não controla. Você não controla o tempo. Todos nós temos 24 horas, sem exceção. E você não tem como pegar seus filhos e tacar numa valeta, né? Esconder no armário por 12 horas, por 2 horas, enquanto você faz o que você tem, enfim. Agora, o que você controla disso tudo? Não adianta você continuar repetindo todos os dias que o que você faz hoje não dá porque você tem filhos ou porque você não tem tempo. Porque essa justificativa ela não cola mais. Por mais que eu entenda, tenha muita compaixão, muito respeito por mães. Eu não sou mãe, mas eu trabalho com muitas mães. Eu tenho muitas amigas que são mães, né? A minha vida é rodeada de mães. Eu entendo totalmente. Porém, tem mínimas coisas que sim a gente pode fazer, que são escolhas nossas, né? Inclusive, envolver os nossos filhos nisso. Que foi, inclusive, uma das sugestões que eu dei ontem para a Adri. E aí, por que você não pega no final de semana, você planeja todos os looks da sua semana, que eu ensino vocês aqui, já ensinei, se eu não me engano, no meu YouTube tem, eu acho que não tá no YouTube ainda, o look planejado. Eu sempre ensino vocês aqui como montar o seu look planejado. Planeja por uma semana os looks que você vai usar na semana e coloca as crianças para planejarem também. Fala, ó, gente, todo domingo a gente organiza todas as roupinhas que a gente vai usar. Deixa eles aprenderem a tomar decisão, escolher, conhecer o seu estilo, dos seus gostos, brincar, fazer umas combinações diferentes. Uma coisa que muitas vezes para você é um peso, porque você não tem tempo de se arrumar de manhã, pode virar uma diversão entre você e os seus filhos. Então, tudo muda de acordo com a perspectiva que a gente enxerga essa situação. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Ultrapassei na carreira muitos colegas brilhantes da faculdade. E mesmo assim, às vezes eu tenho esse sentimento que paralisa, que os outros estão certos e que são bons. E sabe o que é o mais engraçado? Hoje, graças a Deus, eu tenho privilégio, eu tenho contato com muitas pessoas que são muito bem-sucedidas mesmo. São extremamente bem-sucedidas, que estão em vários lugares que eu amaria chegar, que está ali na minha super selfie. São pessoas, tem várias pessoas que eu conheço hoje que eu admiro demais, que eu acho incríveis. E eu acho que não tem uma que eu fale que não sinta muitas vezes aquele sentimento do impostor. Gente, e a grande verdade é, inclusive uma coisa que eu até comentei ontem com vocês, que geralmente o que a gente faz é, a gente recebe oportunidades antes de a gente estar pronto para aquilo. Mas a partir do momento que a gente recebe a oportunidade, a gente se torna pronto, a gente se prepara para aquilo. A gente faz muitas coisas que nos aproximam dessa oportunidade, mas é depois que você vai realmente assumir. Porque se você já estivesse pronto, você nem ia querer mais essa oportunidade, você ia estar buscando algo maior. E esse sentimento do impostor, ele é uma coisa natural, porque sempre que a gente faz algo novo, a gente se sente inseguro. Ou sempre que a gente está tendo sucesso em algo, a gente se questiona, caraca, será que eu mereço isso mesmo? Será que eu poderia estar fazendo? Né? É normal esse questionamento. Então, cuidado com o que vocês continuam alimentando. Porque
Se vocês continuarem fazendo isso, vocês nunca, pode anotar, vocês nunca vão viver a super selfie de vocês. E sabe por quê? Porque não vai se sustentar. Você vai viver um dia, não vai viver no outro. Você vai viver num dia, não vai viver nos próximos 5. Aí você vive num dia, não vive no próximo mês. E não é consistente. E é por isso que parece que a vida é tão pesada e tão difícil. Porque você vive para se reerguer dessas crises que vocês continuam, essas crises que nós continuamos repetindo e repetindo durante toda a nossa vida. Já perdeu a graça, já não é mais interessante a gente contar a mesma história. Então, que tal a gente começar a contar uma nova história? Então, enquanto nós não mudarmos estas histórias que a gente conta, que são nonsense, que são histórias sem sentidos, sem fundamento e realmente sem expectativa nenhuma terceira, a gente vai continuar estagnado, repetindo uma história sem sentido. E agora eu me empolguei, que eu me empolgo, eu nem sei as minhas anotações onde eu estou. Me empolguei numa outra coisa. O que vocês admiram numa pessoa? Me contem o que vocês admiram em uma pessoa. Eu quero ouvir de vocês. Eu quero ouvir de vocês. Eu me critico muito por errar, e essa cobrança de perfeição só nos deixa mais frustrados, já que não somos perfeitas. Ninguém é. Vou contar uma coisa sobre o erro. Eu hoje olho o erro de uma forma totalmente diferente. Se eu não erro, eu não tô crescendo. Agora, é claro, depois que eu errei uma vez, se eu continuo repetindo, aí sim, eu não estou crescendo de verdade. Mas o erro, ele faz parte da nossa evolução. O erro, ele vem seguido do quê? De uma tentativa. Se você está tentando, você está evoluindo, você está se permitindo. Então, por que a gente precisa se criticar tanto no erro? Se alguém erra perto de você, você vai acusar essa pessoa, você vai acabar com ela porque ela errou? Ou você vai falar, tá tudo bem, próxima vez você pode fazer assim, pode fazer assado, vamos ajustar assim, vamos resolver esse erro, tá tudo bem. A gente espera de nós coisas que a gente não espera de ninguém mais. Que coisa engraçada, né? Essa coisa não é justa. Me perdi aqui, vamos voltar aqui para admiração. Mas eu falei isso porque eu vi aqui o comentário da Flá, tá? Então, essa coisa do erro. Gente, será que o erro precisa ser tão condenado assim? Eu admiro as pessoas que tentam tanto, que, sabe, que se permitem tanto, se colocam tanto no jogo, que até se permitem errar. Caraca, eu admiro. Já que a gente estava falando de admiração, o que vocês admiram? Admiro pessoas confiantes e disciplinadas. Eu admiro a persistência, disciplina e constância. Admiro pessoas seguras e determinadas. Disciplina e determinação. Eu admiro seu foco de lutar sempre pelos seus objetivos. Ó, admiro sair da zona verde. Acho que é, né, da zona de conforto. Admiro criatividade e capacidade de falar em público. Que mais vocês admiram? Confiança e determinação. Admiro atitude, capacidade de se colocar no lugar do outro, determinação. O jeito de vestir. Admiro autoestima, confiança e segurança. O que nós admiramos dos outros? Vocês viram que ninguém aí falou, eu admiro uma pessoa que é magra, impecável, que não erra. Ninguém falou isso. A gente admira a forma como a pessoa se porta. A gente admira a forma como a pessoa escolhe ser, independente de qual seja a realidade dela. Se o seu marido fica todo dia, vou dar um exemplo do marido, mas eu garanto para vocês que isso acontece muito na mulher, tá? Se o teu marido fica todo dia, é porque eu tô gordo, porque eu tô horrível, porque eu sou um fracassado, porque nada da minha vida dá certo, é porque o tempo tá ruim, porque eu não sei o quê. Se o seu marido, ele constantemente ficar reforçando o que não tem de bom, tá com a autoestima baixa, tá com a autoconfiança baixa, você se esforça para levantar ele o tempo inteiro, mas a admiração começa a ficar fragilizada, certo? Agora, se você vê uma pessoa que mesmo que não esteja com tudo perfeito, a pessoa ainda se posiciona com uma posição de confiança, de alto astral, né? Mesmo que meu corpo não esteja perfeito, eu vou me vestir hoje com o melhor que eu tiver. Mesmo que hoje eu errei determinada coisa, amanhã eu vou acertar, eu vou fazer diferente. A gente admira a postura das pessoas.
A gente admira como a pessoa encara determinadas coisas. E isso, consequentemente, faz com que a gente, inclusive, acredite nisso sobre aquela pessoa também. E eu admiro isso. Eu admiro coragem, eu admiro iniciativa, né? Eu admiro as pessoas que ousam, eu admiro as pessoas que fazem o melhor que pode com o que elas têm. Entende? Eu admiro se eu vejo uma pessoa que está acima do peso e ela está feliz, se veste da melhor forma que ela puder. Eu acho ela mais linda ainda. Porém, se eu vejo a mesma pessoa falando, eu tô horrível, eu tô gorda, eu tô não sei o quê, eu tô não sei o quê, não sei o quê, é difícil você admirar. Porque você precisa ficar levantando, provando para aquela pessoa que ela é o que ela não consegue enxergar que ela é. Então, vocês entendem que vocês têm o poder, inclusive, de direcionar como os outros vão passar a te admirar e a te valorizar? Que é justamente o que eu falei no finalzinho da nossa aula de ontem. Eu fiz um post esses dias aqui, inclusive, sobre isso. A forma como você se valoriza determina como os outros vão te valorizar. Quando eu abro a porta do meu quarto, eu saio super confiante, independente de como eu tô no dia. Eu saio confiante, independente do que eu tô vestindo, independente do que eu tenho que fazer. O meu namorado, ele começa a me admirar. Ele, inclusive, fica repetindo elogios para mim. Agora, quando eu saio e fico repetindo, porque eu tô gorda hoje, porque essa calça tá horrível, porque eu tô sem dinheiro, porque não sei o que deu errado, porque, ó céus, a vida, inclusive cria um clima de tensão e é muito difícil para que ele também queira me colocar para cima. Às vezes eu, inclusive, coloco ele para baixo também. E isso interfere na própria admiração dele com relação a mim. Se eu falo que eu estou feliz e tranquila com o corpo, com a vida que eu tenho, quem é o outro para vir dizer o contrário? Ele nem vai ousar dizer o contrário, porque eu estou feliz e eu me aceito dessa forma. Vocês entenderam que a gente tem o poder de determinar esse valor. E é por isso que o tema do que a gente está falando hoje é: se vocês continuarem repetindo tudo isso e acreditando em tudo isso sobre vocês, vocês não vão viver a super self de vocês nunca. E é nunca. Porque o que você não é consistente, você não é. Se você é hoje e não é no restante dos dias, você não é isso. Você foi. Você esteve. Tá? Demorei muito para aceitar elogio e aconteceu exatamente isso. Quando eu comecei a acreditar nas pessoas, mudei minha postura e o mundo mudou. Mudei de emprego, passei a falar em público com mais segurança. Falou tudo, Mila. Falou tudo. É isso mesmo. É exatamente isso. Aí a Mila, inclusive, tocou em um outro detalhe. Qual o detalhe que ela falou aqui? Do aceitar. Será que quando você recebe coisas boas, você aceita? Ou você tenta convencer a pessoa do contrário? Né? Nossa, você falou tão bem na tua live de hoje. Imagina, eu gaguejei, esqueci uma parte. Nossa, eu achei que foi horrível. Ninguém fez pergunta. Por que a gente simplesmente não aceita? Se alguém veio com um elogio, por que você tem que convencer a pessoa do contrário? Esses são hábitos que a gente tem que não nos levam a lugar nenhum. E que se a gente aprender um dia, a gente pode desaprender e aprender algo novo. Tem uma coisa que uma aluna minha me falou, a Lívia, ela falou assim: a partir do momento que você tem acesso a uma informação, você não sabia disso antes. Mas agora, a partir do momento que vocês sabem disso que eu falei hoje, você tem o poder e a responsabilidade de mudar. Se você não mudar, a responsabilidade é toda sua. Se vocês não sabiam disso antes, está tudo bem. Mas agora vocês sabem. E é poder e responsabilidade de vocês fazer algo com isso. E aí a escolha é sua fazer ou não fazer. Mas hoje vocês têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de reflexão. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Então vamos lá. Então, eu queria contar para vocês, eu queria trazer essas histórias de outras mulheres que falaram isso. E eu vou contar, inclusive, uma história minha, que onde eu contei? Eu acho que eu contei isso numa live que eu fiz com a Márcia ontem, talvez. Eu falo tanta coisa para vocês, faz tanto tempo que eu tô aparecendo ao vivo aqui que eu já nem lembro quando eu contei, quando eu não contei. Mas eu sei que muitas pessoas estão aqui em dias diferentes, então talvez vocês não tenham ouvido isso. Mas um dos meus maiores sentimentos com relação a mim mesma sempre foram que eu era um fracasso. E essa é uma palavra muito forte, vocês não acham? Né? Você se considerar um fracasso? Eu sou um fracasso, todo mundo é muito melhor do que eu. O que uma pessoa que é um fracasso tem o poder de fazer? Nada, eu já sou um fracasso. Né? Eu já me delimitei, eu já me rotulei como um fracasso. O que eu posso fazer é muito limitante. E se nada der certo, é porque eu já era um fracasso mesmo. Certo? Então, essa questão do fracasso
era uma dos maiores estigmas que eu carregava. E eu vou contar para vocês uma coisa agora, eu não planejei falar isso, tá? Eu não planejei fazer, eu acho que a Sirena sabe disso porque ela acompanhou essa fase da minha vida. Nossa, eu nunca expus isso ao vivo. Quando eu terminei meu último relacionamento, quando eu tava no Brasil ainda, uma das coisas que meu último ex-namorado, que o meu ex-namorado falou para mim, ele falou que eu era um fracasso. E ele falou que era mais ou menos por isso que realmente era difícil estar comigo. Porque eu era um fracasso. Eu achava que eu estava fazendo as coisas boas, mas eu era um fracasso. Porque olha só o que você fez até essa altura da sua vida, né? Você é um fracasso. E o que eu fiz? Eu tive duas opções depois disso. Na verdade, eu sou muito grata a ele, né? Eu sou muito grata. Eu tenho zero mágoa, gente, zero rancor real. Prometo para vocês. Eu prometo para vocês. Eu confesso que eu tô muito feliz porque eu cresci muito com esse relacionamento e tem coisas que a gente precisa aprender com a vida. Eu podia passar a vida usando isso como uma bengala. Ai, meu Deus, gente, hoje nada dá certo porque um dia um ex-namorado meu falou que eu era um fracasso. Ou eu podia falar, caraca, watch me, entendeu? Tá bom, isso é o que você pensa, né? Eu não tenho obrigação de fazer você pensar o que eu acredito. Então, é isso, para mim tá tudo certo. E depois as coisas ficaram tudo bem, tá? Inclusive, depois a gente conversou, ele pediu perdão por isso, mas muitas vezes a gente continua carregando até coisas que as pessoas falam, né, na hora da cabeça para fora, no momento que tá quente, e aí depois a pessoa se arrepende, pede perdão, a gente continua carregando aquilo lá. Então, vocês entenderam? Às vezes você continua carregando uma coisa que às vezes até a pessoa falou de cabeça quente, uma coisa que... Então, cuidado. Vocês nunca vão me ver aqui falando mal de ex, falando mal de amiga, falando mal de ninguém, porque eu não controlo nada com relação aos outros. É minha decisão pegar aquilo ali e decidir o que eu vou fazer, tá? Então, o que acontece? Eu sou grata que isso aconteceu. Primeiro, porque depois desta experiência, eu mudei o meu filtro de escolha de parceiros, inclusive. Eu passei a ser muito mais cautelosa. Eu passei a prestar muito mais atenção nos valores que para mim eram importantes, certo? Eu passei a prestar muito mais atenção em como aquela outra pessoa me via também. Porque eu notei que muitas vezes, talvez, eu estava me permitindo colocar naquela posição. Porque se chegou ao ponto de ele falar isso de mim, é porque eu permiti. Eu permiti. E tá tudo bem, porque a gente amadurece na vida assim. Entendeu? Por isso que eu sou feliz por essa ocasião. Porque eu aprendi e cresci depois disso. Então, graças a Deus, hoje eu tenho um namorado que jamais, ele nunca usou nenhuma palavra nem parecida com isso. Ele, inclusive, me acha completamente o oposto do fracasso. E o meu namorado, ele não me conheceu quando eu já tinha minha empresa. Ele me conheceu quando eu era garçonete. Garçonete, tá? O de hoje. Então, e quando eu era garçonete, ele nunca usou, falou que era fracasso. Muito pelo contrário, ele acreditava muito mais em mim até do que eu. Então, quem tem o poder de lidar com essa situação? Será que sou eu? Ou eu posso dar esse poder ao outro? Eu não vou dar para ninguém o poder de fazer isso comigo mais. Vocês entenderam? Eu não vou dar esse poder. Por que eu contei isso? Enfim, mas quando ele me falou essa palavra, voltando lá, eu já acreditava que eu era um fracasso. E o que eu fiz? Eu acreditando que eu era um fracasso, eu provavelmente passei essa imagem, talvez, de fracasso muitas vezes. Eu permiti isso. Ele não criou da cabeça dele. Eu muitas vezes, talvez até assumi essa postura de fracasso. Mas eu não via, porque é mais fácil de criticar o outro, né? Mas talvez é aquilo, porque como a gente se valoriza, determina como os outros vão nos valorizar. Então, você escolhe. E foi o seguinte, depois que eu terminei esse relacionamento, foi quando eu decidi vir para a Austrália e minha vida se transformou. E eu vou contar para vocês, gente, eu me considero longe de um fracasso, muito pelo contrário. Então, eu sou muito grata por esse relacionamento, porque ele foi o último pé na bunda que eu precisava para acordar e parar de me rotular como fracasso. E quando eu vim para a Austrália, eu falei, eu vou dar certo. Eu vou fazer o melhor que eu puder com o que eu tiver no momento. Eu não tinha dinheiro, não tem problema. Eu vou fazer acontecer. Então, tudo vem do quê? Da nossa decisão. E é por isso que se vocês continuarem acreditando nisso, que vocês continuam falando para vocês vão continuar repetindo as mesmas histórias na vida de vocês e vocês não vão viver a super self de vocês nunca. Nunca, 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 nunca.
Ali falou que os homens gostam de falar isso, mas não são os homens. Tem muitas mulheres que falam isso o tempo inteiro. Então, uma coisa que é importante é a gente, inclusive, parar de rotular situações, porque homem é assim, porque mulher é assado. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente tira rótulos de tudo. De tudo. Porque eu conheço também muita mulher que é ruim, né? Que muitas vezes usa os seus parceiros, né? Que sabe como deixar eles ali amarrados a ela. Então, o que a gente pode fazer? Parar de criar tantos rótulos. Então, escolhe você fazer o melhor, assumir a responsabilidade pela sua vida e entender que enquanto você continuar com essas crenças sobre você, você vai consequentemente agir assim e se mostrar assim. E você está dando, mesmo que você acredite que não, permissão para que os outros acreditem o mesmo de vocês, tá? Vocês estão... Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando aqui para vocês? Comecei a acordar 4h30 da manhã para poder ter 1h30 antes deles acordarem para encarar a Super Selfie, começar bem o dia. Yes, Lô! Adorei! Adorei! É isso mesmo. Tem uma aluna minha, que é a Brícia, que está lá nos Estados Unidos. A Brícia, ela tem 4 filhos, tá? E ela, inclusive, teve 2 filhos, talvez 2 filhos. Quando ela já estava quase com 40, talvez eu erre, tá? Mas eu acredito que é isso, se eu não me engano. Os 2 últimos filhos dela mais novos, ela teve quando ela já tinha quase 40, e foi quando ela decidiu entrar e começar uma nova faculdade. Então, com 4 filhos, sendo que 2 eram bebês, ela entrou na faculdade e continuava se cuidando, porque ela falou que, mesmo assim, ela acordava meia hora antes, que eu acho que era tipo 4 horas da manhã, para fazer meia hora de exercício físico, porque ela queria se sentir bem com relação a ela. Então, gente, para tudo, se a gente quer muito, a gente dá um jeitinho, certo? Certo? Vamos lá, mais histórias. Minha bebê tem 5 meses, é desafiador gerenciar o tempo. Mas dá, não tem perfeição. Não tem perfeição mesmo. Mas dá para gerenciar sim. E ser um exemplo melhor para minha filha me estimula a ser melhor. Que lindo, Eli. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Tá fazendo sentido? Eu fui embora da Austrália, pois achava que não era capaz de andar com as minhas próprias pernas. Hoje me arrependo e tenho um sonho de voltar. Olha só, Jô. Gente, nunca é tarde. Às vezes você pode voltar, a gente pode sempre. O que eu quero contar para vocês? Vocês acham que existe idade para a gente realizar sonho? Vocês acham que existe idade para a gente mudar? Vocês acham que existe conta bancária mínima que você precisa ter para começar a fazer as coisas? Alguém precisou pagar alguma coisa para assistir essa live? Alguém precisou pagar? A não ser o seu chip de celular, a sua internet, não sei. Não, vocês estão aqui gratuitamente, certo? Você precisa ter 20 anos para começar a construir isso? Ou será que vocês podem fazer isso depois dos 40, dos 50 anos, dos 60 anos? Esses limites todos são limites criados por nós. Por nós. Só por nós. Eu acho incrível quem recomeçou a vida e decidiu dar reviravolta depois dos 40, 50, 60. Acho sensacional. Sou fã. Admiro, acho incrível quem está aqui assistindo uma live desse sentido com seus 18, 19, 20 anos. Acho incrível, admiro. Tem a Rafa, a Rafinha, que sempre está aqui. Nem sei se a Rafinha está aqui. A Rafinha tem o quê? Acho que a Rafinha tem 19 anos. Imagina, e a Rafinha está aqui, ela assiste tudo, né? Para quê? Porque ela já quer começar a fazer essa diferença, ela já quer crescer nos 20 anos dela aprendendo isso, construindo vision board, né? Aprendendo a fazer essas diferenças. A Vitória, 18 anos. Vitória, você é diferenciada. Diferenciada. Então, existe tempo. A mãe da Mi tá aqui. A mãe da Mi tá aqui. Olha só, gente, não existe tempo, não existe idade, não existe realidade. A gente pode ser um sucesso, e sucesso é o que é sucesso para você, tá? Sucesso não é uma coisa, ter muito dinheiro. Cada um tem uma visão diferente de sucesso. Então, a gente não precisa ter tudo impecável para ser um sucesso. A gente faz o nosso sucesso. Olha aqui, é vida com estilo. Tenho 53, mas dá tempo. Mas é claro que dá. Você tem pelo menos mais uns 53. Com o avanço da nossa tecnologia hoje, gente, a gente sabe lá quantos anos a gente vai viver. Agora, independente da realidade da situação que você esteja, você pode sim mudar sempre. Sempre, sempre, sempre. Independente se você tem 18, independente se você tem 70, entendeu? Quando eu vim para a Austrália, que eu tinha 27, eu achava que eu estava velha.
Achava que eu tava velha para recomeçar a vida que já nem tava boa. Aos meus termos, né? Aos meus termos. Eu achava que eu tava velha. Amém, Senhor, que eu decidi fazer isso, entendeu? E hoje eu tô realizada. Eu estou feliz em ver o que eu venho fazendo. Eu ainda estou longe de tudo que eu almejo, mas eu sou muito grata pelo que eu já fiz. Muito grata. E a cada dia que passa, quanto mais eu compartilho com vocês, mais eu vejo o quanto é possível. Mais eu vejo o quanto é possível. Eu compartilho com vocês o tempo inteiro coisas que vem acontecendo de uma forma rápida, que sempre parece rápida. Mas tudo que vocês estão passando agora é uma construção do que está por vir. Tudo. E entenda, eu vou contar para vocês uma analogia que eu sempre falo. O que eu imagino quando vem os desafios da minha vida? O que eu imagino quando vem os desafios, quando vem as dificuldades, quando vem aquilo que eu não imaginava, quando falta dinheiro, quando falta tempo, quando eu não tenho energia, quando eu não tenho ideia se eu sou capaz de fazer alguma coisa? O que eu imagino quando eu perdi a minha casa, quando eu morava aqui? Era Natal e eu tive que deixar minha casa. Deixar minha casa porque a minha cama estava infestada com bed bugs, que é uma praga que dá na madeira. E depois que você descobre que você tem que queimar tudo. Aí teve que queimar não só a minha cama, como quase todas as minhas roupas, a gente teve que jogar fora e dar. Era o meu primeiro Natal na Austrália, eu estava aqui há, sei lá, uns 4 meses. Eu não tinha dinheiro sobrando, eu trabalhava de garçonete e trabalhava de graça ainda numa revista. Eu nem tinha tempo sobrando. E era Natal, meu primeiro Natal na Austrália, a gente não tinha onde dormir. Eu e a Bru, que a gente dividia um quarto aqui. E aí, o que eu faço hoje? A gente superou, a gente deu um jeito, né, nesse momento, nisso que aconteceu com a gente. Porque a gente não pôde voltar para nossa casa por 2 semanas. E a gente teve que pagar toda a dedetização e os móveis novos sem ter condição nenhuma, porque a dona do nosso apartamento falou que a culpa era nossa que apareceu o bendito bad bug na nossa cama, que nem era nossa. Enfim, estou contando essa história para dizer como que eu vejo esses episódios de desafios, esses episódios onde parece que tudo está dando errado, onde parece que, meu Deus, ter vindo para a Austrália foi um erro. Porque muitas vezes vem esses testes, mas esses testes muitas vezes não são sinais de que você tem que desistir, são sinais de que você precisa persistir, porque se você passou por isso, você está construindo as suas histórias de sucesso. Quando você lê um livro ou quando você assiste uma novela, quais são as partes que todo mundo fica ali vidrado? Quais são as partes mais interessantes? Não é a hora que vem todos aqueles desafios, você fica vendo como a pessoa vai superar esse desafio? A nossa vida é igual. Mas se você quer pular os desafios, se você quer cortar essa parte, a sua história vai ser uma história sem graça. Então, todas as vezes que você estiver passando por um desafio, por uma dificuldade, pensa, esse é aquele momento emocionante do livro. Eu preciso achar uma saída gloriosa para isso. Eu vou persistir até superar isso, porque depois que eu superar, eu vou conseguir contar com orgulho que eu passei por isso. Beleza? Fez sentido para vocês? Então, muitas coisas dependem de como a gente decide encarar. Decide encarar tudo isso. Tem uma coisa que o Tony Robbins sempre fala. Sabe quando você fala, eu já tentei de tudo, nada dá certo para mim. Será que você tentou de tudo mesmo? Será que você tentou de novo? Será que você tentou de tudo? Se você tentou uma coisa e não der certo, o que você faz? Você tenta outra. E se essa daí não deu certo, o que você faz? Você tenta mais uma. E se ainda não der certo, eu vou tentar de volta. Que seja 10 vezes, que seja 1000 vezes, que seja 10.000 vezes. Né? Tantas histórias disso, continua recomeçando. Se hoje as coisas não derem certo para mim aqui, porque pode ser que aconteça, gente. Pode ser que do dia para noite meu negócio parou de funcionar. Eu não consigo mais aluno, eu não consigo, ninguém mais quer fazer mentoria comigo, alguma coisa não deu certo, pode ser que aconteça alguma coisa, né? Vai saber o que acontece. A gente passou por um risco aqui, porque nessa loucura aí de corona, meu namorado também perdeu o emprego. Nos últimos 2 meses que assumiu todas as contas fui eu. Amém! Graças a Deus, eu deixei de ser o fracasso que eu acreditava que eu era, e pela primeira vez na vida eu tive a capacidade de honrar com todas as despesas e as responsabilidades que a gente tinha na nossa casa. Amém! Por que eu falei isso de volta? Mas poderia ser que talvez se isso tivesse acontecido e eu não tivesse condições, aí a gente ia ter que mudar de casa, recomeçar de um outro negócio, né? Pode ser que amanhã depois não dê certo, pode ser que, sei lá, tantas possibilidades. E aí o que eu vou fazer?
eu vou recomeçar. Você pode ter certeza que eu vou recomeçar. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou recomeçar. Porque o que eu aprendi em toda essa jornada, ninguém nunca vai tirar de mim. Isso vai me deixar, inclusive, mais forte ainda, para recomeçar de uma forma mais assertiva, mais objetiva, mais direta, mais autêntica. Então, cuidado, que às vezes vocês olham para o fracasso de vocês como um fardo a carregar. Enquanto que foi uma escola que te permitiu fazer o seu novo recomeço de uma forma muito mais assertiva. E a cada recomeço você está muito mais perto do que de fato é o que você precisa viver. E muitas vezes a gente esquece que toda essa jornada já está sendo a sua história. Então, não tem nada de errado em recomeçar. Tá maravilhoso recomeçar. Isso é a dádiva da vida. Isso é viver. Então, gente, o negócio é o seguinte. Existe um jeito errado de fazer tudo que eu compartilhei com vocês hoje, que é tipo isso aqui. Existe um jeito errado, tá? E esse jeito errado é que se vocês aceitarem fazer hoje por você, mudar o que você pensa de você hoje e não mudar amanhã, e não mudar depois de amanhã, e não mudar depois de amanhã. Ou então, na primeira crítica que alguém te fizer, você acreditar e passar a viver em cima desta crítica. Então, não adianta nada, tudo que eu tô aqui, ó, 1h30 falando para vocês, se entrar por aqui, se aplicar hoje, e amanhã saiu por aqui, e o que qualquer pessoa te falar vai ficar. Não adianta. Então, hoje é tudo que vocês têm, o que eu estou falando para vocês. Eu só estou me dedicando a falar com vocês aqui no Instagram com tanta intensidade, porque eu quero que vocês façam transformações na vida de vocês agora. Agora. A gente não tem muito tempo a perder. É agora, porque a sua vida está passando e tudo que você tem é hoje. Eu vou fazer um post no meu Instagram agora. E o favor que eu pedi para vocês é: qual foi a maior sacada que vocês pegaram dessa aula aqui hoje? Vocês vão lá no meu Insta, vocês vão compartilhar essa sacada. E daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, vão chegar pessoas novas. E o que vai inspirar essa pessoa vai ser o seu comentário com as suas palavras. Então, coloca lá o que você aprendeu hoje, que é uma coisa que você precisa parar desde já. Porque isso é um obstáculo que está impedindo que você viva a sua super selfie hoje. Vocês entenderam o que se vocês continuarem fazendo, vai impedir que vocês vivam a super selfie de vocês hoje? Fez sentido para vocês? Então é isso. Corram lá. Eu quero ver o comentário de vocês. Um beijo para todo mundo.